Boa noite! Tá, então hoje a gente vai falar sobre como copiar dados de forma funcional, porque tem que ter funcional no título da talk. Eu seguiria minha checklist, onde eu tenho que falar as palavras currying, imutabilidade e funções puras, beleza? Falei? Então, beleza. Tá, então é uma coisa simples. Na verdade, eu vou relatar um caso que eu tive, um problema que eu tive lá, eu tinha que resolver uma treta. E na minha treta eu tinha os dados, eu queria usar os dados em vários lugares, eu queria modificar esses dados, mas não queria modificar o dado original, eu queria só copiar o dado. Copiar um dado é algo relativamente fácil, você tem lá o igual que uma atribuiçãozinha. Só que eu queria copiar o dado com esse cara aqui. É dramático. Então, copiar um dado com JavaScript, todo mundo que já trabalhou conhece o mínimo de JavaScript? Alguém não conhece? Beleza. Você não conhece, certo? Tá, então, imutabilidade, checklist. Tá, então, programação funcional, como foi falado, é basicamente focado em segurança, certo? Ela falou sobre segurança de dados, eu estou com frio, não estou nervoso não. É segurança de dados e é focado também em segurança para o desenvolvedor, que é você programar de forma segura. Então, é você programar de forma que você não cague as coisinhas. Então, vamos lá que eu tenho meu dado, beleza? Quadrados brancos, porque eu fiz a palestra com muita calma, há muito tempo atrás. E aí eu, não foi para o lado, copiei e modifiquei meu dadinho, beleza? Porque eu sou o bichão lá da programação. Só que isso, no nosso amigo JavaScript, em especial em objetos, modifica o dado original. E qual é o problema? Que nosso coleguinha, que também está usando esse dado, tem o seu dado modificado, porque ele consome o dado original. Então, nosso coleguinha falou, uou, eu tinha um objeto aqui, mano, e agora o objeto está com outra parada. E você cagou o código. Beleza. Tá, e como é que você resolve isso? Eu tenho meu dadinho, eu copio meu dadinho, modifico meu dadinho, só que eu não modifico de onde eu peguei meu dadinho. E aí o carinha que vai usar o meu dadinho nem sabe que eu mexi no meu dadinho. Imutabilidade relacionada à cópia. Então eu copiei o meu dadinho e não estou cagando ninguém. Isso é seguro, beleza? Então beleza. Quem já fez isso com JavaScript? Não. Então, cagar é quase retórico, né? Copiar certo, né? Então, minha tarefa era simples, era só copiar um dado. Eu estava tentando fazer isso de boas, então, pô, vamos lá, né? Vamos criar uma referência. Deixa eu vir pro cantinho. Eu não sei, tem laser aqui? Não sei qual é o laser, tá, enfim. Tá, então eu criei o meu objeto, onde o melhor console é, na verdade, o Nintendo 64, mas tudo bem. Senão vem a discussão. Beleza, e aí eu tenho o meu objetinho, lá meu objeto, e aí eu modifico, né, na verdade que eu estou copiando, né, estou atribuindo o meu objeto a outro carinha, eu modifico o valor do meu objeto novo, e o resultado é que quando eu modifico o valor de um objeto novo que veio de uma atribuição de um objeto antigo, eu modifico também o objeto de origem. Porque no JavaScript, quando eu faço uma referência, na verdade eu não faço uma cópia dos dados, eu faço uma referência ao espaço de memória alocado pelo dado original. Beleza? Então, beleza. Até aí está de boas, isso é ruim. Mas aí você é o quê? É um malandrão da funcional, eu vou botar um object.assign. Aí da hora. Tá, o que o object.assign faz? O object.assign é feito para você fazer merge, né, entre objetos. Então, se eu passar um objeto vazio e o meu objeto de origem, ele vai fazer um merge, que vai dar um objeto igual ao objeto de origem, porque foi com vazio. Eu posso modificar o meu objeto novo. O microfone está meio bugado, ou eu. E quando eu modifico um valor, uma propriedade no meu objeto novo, isso não influencia no meu objeto antigo. Beleza? Todo mundo já fez isso? Não? Sim? Quem não fez é da hora, legal, né? Se você copia e não caga a referência. Aí eu, pô, sou o bichão lá do funcional, né? Pá, ó, imutabilidade em JavaScript, oh meu Deus. E aí vem né? Glu. É JavaScript, mano, tá louco? Não é isso. E aí eu, pô, usei, rodei e começou a bugar. Aí eu, putz, tá bugando.
Mas eu tinha ciência que não era isso, porque eu, tipo, eu debuguei o mundo e eu comecei a botar console log if. É o breakpoints, tá? Breakpoints. E eu cheguei, cara, o dado está vindo mutado. E eu achava que era alguma coisa ultra louca, porque que o Object Assign está trazendo o dado copiado errado. E eu descobri que quando eu dou um Object Assign, se o meu objeto tiver um segundo nível, a partir do segundo nível ele só copia as referências, ele não copia o objeto. Então, só que para eu descobrir isso, foi mais de 7 minutos. Só para constar. Então, tipo, foi uma droga. Então, beleza, o Object Assign funciona, ele cria um novo objeto, porém a partir do segundo nível ele só cria referências. Então, quando eu modifico, ele modifica o original. Então, tipo, isso não resolve. E aí fui lá pro nosso amigo Google, cara, como eu resolvo isso? Porque eu tenho que ser funcional, porque eu tenho que ser hypado, e não sei lá, eu tenho que ser vanilla, porque eu tenho que ser hypado sem framework, porque, né? E tal, porque tem que ser hype. Tá, isso aqui é ruim, e aí eu caí nesse cara. JSON parse. Chegamos no que eu chamo de elegância. Então eu pego o meu objeto, transformo em string, que segundo a documentação é imutável, mas não sei por que falam isso. Enfim, eu criei uma string e depois eu parseio essa string de volta no objeto. Pronto, acabou a apresentação do... Isso aí. Isso copia, isso, apesar de, nossa, tipo, você bota isso do lado de Object Assign, tipo, eu usei Object Assign. Nossa, agora eu transformei em string e parseei. Só que isso é melhor, só que é muito feio. Mas isso funciona, isso você vai pegar no segundo nível, você vai copiar e assim você cria um objeto imutável. Você aloca um novo espaço de memória e traz segurança para quem vai usar o mesmo dado. Legal. Funcional. E aí, beleza, eu coloquei, eu tava meio... Aí isso aqui já estava separado num módulo porque eu ia refatorar. Mas estava lá e estava funcionando. Funcionou, pá, legal, incomodado, mas funcionou. E aí, não. Dane-se. É tipo... Ai, meu Deus. E aí eu tinha um método no meu objeto. Só que quando você tem uma função, você não, em JavaScript, você não consegue transformá-la em string. Então, se eu pegar a minha função, transformar em string e parsear, ele vai me retornar um objeto vazio. Então, eu pensei no eval. Eu juro. Só que não funcionou, eval. E aí não tinha jeito, mas nem isso funcionava. E aí eu fiquei, não é funcional. E eu tô com aquilo, não, mano, tem que ser funcional, mano, por favor. Eu só quero copiar um objeto, tipo, tem um objeto, eu só quero usar ele, eu só quero copiar o objeto. Por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz? Meu Deus, eu só queria usar, eu só queria copiar o objeto, mano. Eu só queria copiar um objeto. E eu fiquei falando querer copiar um objeto 1000 vezes e eu pensei, queria copiar um objeto. Mas eu não estou programando orientado a objeto. Eu estou programando de forma funcional. Então eu tenho que pensar em funções, não em objetos. Apesar de no JavaScript uma função ser um objeto, mas enfim. Eu tenho que ignorar que no JavaScript tudo, até primitivos, se bobear, dependendo, é um objeto. Que, enfim, string tem método, enfim. Eu tenho que ignorar que tudo é um objeto e pensar, não, vou pensar em funções. É funcional. Não tinha tentado que funcional era de função. Então eu pensei, vou usar funções para criar os meus objetos. Afinal, não é funcional. Então eu crio uma função, meu dado, que retorna o objeto. Então se eu quiser usar meu objeto, eu uso num lugarzinho, eu uso no outro lugarzinho, e agora quando eu manipular esse dado, ele nunca vai modificar um espaço alocado de referência na memória, até porque ele não existe. Então, na verdade, além de eu não ter um espaço inútil, eu consigo só alocar memória para quando eu quiser usar, eu também consigo criar objetos independentes e imutáveis.
E aí eu pensei, nossa, como eu sou burro. Como é que eu levei mais de 7 minutos para poder chegar à conclusão de que era só fazer uma função que já estava no objeto. Só que quando eu olhei para isso, eu pensei, é uma função. Então eu consigo ter dados ali. E como tem escopo de função, enfim, eu consigo ter dados que são privados. Então eu consigo ter outros estados que são privados que podem ter aqui que o usuário do objeto não vai ter acesso. E eu também consigo ter métodos privados. Então eu consigo chamar um método aqui, que aciona um método privado, que muda o meu estado, e ele modifica alguma coisa, então eu consigo ter uma lógica dentro do meu objeto, de forma privada, de forma segura, gerando objetos imutáveis. E como é uma função, eu consigo fazer injeção de dependência no meu objeto. Acabou o tempo? E o nome disso é Factory. E aí, olha, Design Patterns. Bom, enfim, para finalizar, você pode também usar classe, só que é funcional, não é classial. Então, tem vários benefícios relacionados à função, porque é mais simples, porque é melhor, porque o Babel compila e fica uma merda classe, e vira função depois. Enfim, tem uma discussão enorme sobre isso. O problema, a questão é que JavaScript ele não foi feito para copiar objetos, porque quando ele foi criado, ele foi feito multiparadigma, porque você estava em 1996 e não tinha espaço de memória. Então, imagina se em 96 você tem um browser com, sei lá, um sistema com 512K, sei lá, você vai rodar um objeto que copia e explodir o computador do usuário. Então, foi feito para salvar referência, para salvar memória. Não é de sacanagem que isso existe. Tome cuidado com o garbage collector, porque JavaScript não é Elixir, então se você ficar copiando vai explodir a memória do cara, vai explodir a memória do cara. Então você tem que tomar cuidado e deixar claro que é para ele limpar o garbage collector. Então eu não quero mais esses objetos, você bota igual a null, o garbage collector vai olhar, vai ver que essa referência não aponta mais para nada em espaço de memória, ele vai lá e limpa a memória. E é só isso. Só isso.